Book de mãe, vamos falar sobre os recursos nobres da educação. E no vídeo de ontem a gente estava falando sobre a dificuldade das famílias, o top 10 ranking das dificuldades. E para continuar falando sobre elas, a gente vai para o quarto e quinto lugar desse ranking, tá? Ficaram para duas questões que sempre me afetaram particularmente. Que quem escreveu esse livro foi a Isa Minatel, ela tem um filho também, e o nome do livro é Temperamentos Sem Limites, tá, gente? Só pra gente não perder o fio aí da meada. Para grande parte das famílias pesquisadas, são dificuldades encontradas no convívio com as suas crianças, o fato de que elas falam demais, o que elas fazem ou que elas fazem muitas perguntas. Durante toda a minha vida escolar, eu ouvi isso. É boa aluna, mas fala demais. O que diriam meus professores ao saber que hoje muitas pessoas pagariam para me ouvir falar? Qual deles diria que me tornaria palestrante e escritora? Quem diria que estaria justamente ali, naquilo que tanto atrapalhava e incomodava, naquilo que extrapolava, que me fazia sair da média, do padrão, fora da caixa? O meu talento, a minha força, a minha realização, a minha missão? Quem diria? Quem pensaria isso? Quem observaria? Quem incentivaria? Quem estimularia? Quem se sensibilizaria? Numa sociedade em que a criança ser sentimental ocupa o terceiro lugar no ranking das maiores dificuldades enfrentadas pelas famílias em relação a seus filhos pequenos, como podemos ainda esperar que alguém se sensibilize e se conecte com a criança que fala? É muito mais provável considerar que ela fala demais e que isso é um problema. Gente, as escolas não estão preparadas para a individualidade das crianças. Eu posso garantir para vocês que é a maioria. E que são poucos ainda os profissionais que não colocam todo mundo numa caixinha. As particularidades de cada criança e de cada ser humano é exatamente o que diferencia um do outro e muito provavelmente o que faz a potência dessa pessoa aflorar. Isso é um comentário meu, tá? Não tá aqui no livro. Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz. A gente quer colocar todo mundo no bolo, quer que todo mundo aprenda junto, quer que todo mundo tenha certos aprendizados iguais uns aos outros. Não, isso não é inteligente, não é consciente. Bora! Vale refletir a respeito de algumas considerações sobre a fala e a linguagem feitas por Françoise Doutor, que é uma psicóloga, né? Olha o que ela diz, a Françoise Doutor. É pela linguagem que se trança o amor pai, mãe, filho, que se tece o sentido da história que assegura o vínculo. Esta trança está submetida a muitas rupturas. Rupturas no espaço e no tempo, rupturas carnais pelos lutos, separações, guerras, transferências de trabalho, mas é a linguagem que obtura o hiato entre essas rupturas e que sustenta estes vínculos afetivos. Quanto às crianças doentes ou com desempenho cognitivo e intelectual sob suspeita, doutor considera que não lhes faltam cuidados, faltam-lhes palavras. Se você tem uma criança que fala demais, seja grato. O caminho está aberto para que você seja o primeiro a saber de suas dúvidas. Você vai ser o primeiro a saber das suas descobertas, dos seus riscos, das suas incertezas, das suas decisões, das suas novidades, das suas mudanças e dos seus medos. É assim que se diminui o risco de ser mais um número nas estatísticas das famílias que perderam um filho para o suicídio ou para as drogas, chega até a embolar a voz, e que não tem ideia de como isso aconteceu. É por meio da fala do filho que a gente identifica sinais de necessidade de intervenção e de ajuda.
É pela fala e pelas perguntas dele que ficamos sabendo o que está se passando, que rumo as coisas estão tomando em sua vida, que amizades está cultivando, que decisões está tomando, que conteúdos, que jogos, que ídolos ou estão influenciando, que pensamentos estão alimentando e mais profundamente quais são os valores e as crenças que o seu filho está internalizando. A fala pode unir mentes e a fala pode unir corações. Lembrando que a gente está falando sobre um problema que 700 famílias responderam um questionário falando que seu filho fala demais e isso é um problema, ok? Só para a gente voltar ao porquê que estamos entrando nesse assunto. Aproveite para se conectar com a criança que fala e trabalhe arduamente para ter essa dificuldade, isso se o seu filho é do tipo que fala pouco. Para que isso aconteça, é necessário ouvir, interagir, compartilhar, criar vínculo, mostrar interesse, mesmo que seja apenas em cultivar o diálogo e não necessariamente no assunto trazido pela criança. Porque quem tem filho que fala pouco, às vezes a gente não enxerga o que se passa dentro dele. Porque ele não fala para fora, ele internaliza para dentro. Olha a dificuldade de uma família que tem um filho que fala pouco. Eu, por exemplo, não gosto de Minecraft, que é um game que o filho dela gosta. Mas quando o meu filho de 7 anos vem falar comigo sobre isso, eu sou a maior interessada. Isso é fingimento? Não. É estratégia. Como diz o ditado, quer tornar-se interessante? Seja primeiro interessado. Gente, eu vou dar um parênteses nessa parte sobre a educação consciente, que fala muito que a gente não precisa fingir que gosta de brincar e tudo mais. Mas na programação neurolinguística, essa técnica de rapport, que é uma técnica que primeiro a gente se conecta, a gente faz o que o outro gosta, a gente entra no assunto do outro, para depois a gente querer um retorno pra gente, conversar sobre o que a gente quer, conversar sobre o que a gente acredita, né? Então isso é uma técnica muito boa de rapport, né? E sim, a gente tá fazendo isso consciente quando a gente faz algo que a criança curta, né? Não precisa ser todo dia, toda hora, não precisa ser sempre, né? Mas sim, em alguns momentos a gente precisa abrir mão do que a gente não gosta. A gente vai estar ensinando isso a ele também. Às vezes ele vai fazer alguma coisa que só a gente gosta e não ele. Olha que aprendizado. Em sexto lugar, ó, a gente vai seguir para o sexto lugar das dificuldades enfrentadas pela família, tá? E no vídeo de amanhã a gente continua. Em sexto lugar, entre as dificuldades enfrentadas com as crianças, está a queixa de que a criança quer dar sempre a última palavra. Isso me lembra daquela outra reclamação quando a pessoa considera que o teimoso é o outro. Pense comigo, se não houvesse resistência dos dois lados, tais queixas não existiriam. Ou seja, se um dos lados não se importasse com quem dará a última palavra, ou se o outro lado não almejasse ter a sua determinação sempre atendida, nenhum deles reclamaria sobre essas questões em relação à outra parte. Mais ou menos como aquela máxima que diz que o que me incomoda no outro é o que eu vejo refletido de mim mesmo nele. Olha que loucura, hein, gente? Chega a dar um... Eu vou ler o sétimo, tá? Pra gente finalizar hoje. Sétimo lugar, a dificuldade de que a criança é muito brava. Vale refletir sobre o hábito cultural de considerar um problema o indivíduo ser bravo. Culturalmente, bom é o anjinho que não incomoda, que aceita tudo, que não tem boca para nada, que apenas come e dorme. Este sim é uma bênção. Pergunto, queremos um ser humano com ideais
Com iniciativa? Com vontade de deixar sua marca positiva no mundo? Um protagonista que assuma as rédeas da própria vida e escreva uma história incrível? Ou queremos simplesmente um tubo digestivo que não reclama, que não questiona, que não fala nada? Dentre as características das pessoas que admiramos por transformarem as coisas e questionarem o status quo de nossa cultura e do mundo está a raiva. A raiva que torna as pessoas bravas, traz indignação, insatisfação e principalmente traz a energia. A raiva é uma emoção de movimento. Ninguém com raiva consegue ficar relaxado e tranquilo. A raiva leva à ação, mas sem educação emocional essa energia fica sem o direcionamento e pode virar agressão e destruição, podendo acabar em golpes que fazem mal ao ambiente, ao outro e a si mesmo. Quando aprendemos a direcionar a força de nossa raiva para resultados, nos tornaremos uma potência. Não há limites para o que uma pessoa brava, bem direcionada pode alcançar. Eu comparo a força da raiva à das águas de uma grande cachoeira represada. Se abrimos as comportas e liberarmos a água de qualquer maneira, pode haver destruição e morte. No entanto, se bem direcionada e com boa estrutura de captação e aproveitamento, a força dessas águas pode gerar energia para iluminar uma cidade, um estado e até países inteiros. Assim também é a força da raiva de uma criança. Se mal direcionada, gera destruição, agressividade contra si mesmo, por exemplo, quando bate a própria cabeça, quando se arranha, quando comete outros tipos de autoagressão. Seja contra o ambiente, quando arremessa e quebra objetos, chuta coisas, bate portas, ou seja contra os outros, quando morde, arranha, xinga pais, xinga educadores. Todavia, se nos prepararmos para educar a criança em sua emoção, ela começa a tomar consciência da potência da energia que a raiva lhe traz e aprende a direcioná-la a ações e resultados. Tenho muitas conversas sobre isso com meu filho Petrus, que, como já mencionei, é uma criança da raiva. Ela continua falando nessa parte, deixa eu ver se dá. Bastante aqui. Então, assim, gente, sobre essa questão da raiva, né? É algo muito positivo que é difícil de enxergar. Mas na próxima leitura a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento com relação às crianças da raiva e também com a nossa própria, né? Se você ainda não fez o teste do seu temperamento e dos seus filhos, hashtag 4 desse book de mãe, tá? Playlist aqui no IGTV ou no canal do YouTube, se fica mais fácil de você achar, tá? Tem uma playlist chamada Temperamentos Sem Limites. Eu sou a Liz Giacomelli, sou formada em Psicologia Positiva, Programação Neurolinguística, Educação Viva e Consciente. A gente tem um grupo de mães bem legal, tem um link na descrição desse vídeo ou o link na bio, se você quiser participar comigo ao vivo 2 vezes por mês, ok? Todos os nossos encontros também ficam gravados numa plataforma própria, tá? E se você quer um atendimento individual, uma mentoria individual, também tem um link na bio do Instagram, tá bom? Qualquer dúvida, manda aqui, curte, compartilha, comenta, me ajuda a fazer chegar isso a muito mais pessoas, tá? A gente tá, já passou da metade do livro, um pouquinho todo dia, e a dica que eu dou sempre, né? Só escuta, não precisa me ver. Escuta cozinhando, escuta tomando banho, escuta fazendo faxina, escuta fazendo comida. Aqueles momentos que a gente não precisa estar concentrado, a gente pode estar ouvindo um conteúdo que vai deixar a gente um pouquinho melhor do que antes, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada por me ouvir e até o nosso próximo Book de Mãe. Tchau!